Estamos de volta. Sou Márcia Helena, sou educadora, sou psicanalista, trabalho com consultoria educacional e hoje eu trago um vídeo para vocês, um bate-papo, uma conversa sobre recursos pedagógicos, sobre brinquedos, dinâmicas, dentro da série Temas Variados. Vamos então conversar um pouco sobre tudo isso, que são ferramentas para o seu trabalho, professor da educação infantil, do ensino fundamental e, por que não dizer, do médio. Então, vamos lá. Primeiro, o que é recurso pedagógico? Só relembrando. Recurso pedagógico é tudo que você utiliza, qualquer ferramenta que foi planejada pedagogicamente para a sua aula, para o seu momento, junto aos seus alunos. Pedagógico significa preparado para ensinar, ou seja, preparado para oferecer aos alunos oportunidade de aprendizagem. Desta maneira, eu vou começar então fazendo a diferença entre jogo educativo e jogo pedagógico. É o mesmo jogo que você confeccionou, que você comprou pronto. Ele é um jogo educativo porque ele já traz em si nos seus objetivos, na sua metodologia, nas suas regras, algo que ele vai ensinar. Mas quando você pega esse mesmo jogo e planeja a tua aula, coloca esse jogo dentro da tua aula, quando você adaptou as regras do jogo para ensinar ou oportunizar a criança para aprender aquilo que você pretende, que são habilidades específicas que você quer para o dia de hoje, ele deixa de ser um jogo educativo e passa a ser um jogo pedagógico. Ou seja, o jogo passa a ser pedagógico quando ele foi planejado para a tua aula, para o teu momento, e quando existe a intervenção de um adulto que sabe como utilizar aquele jogo como ferramenta educacional. Sabendo disso, que o mesmo jogo, a mesma ferramenta, a mesma tecnologia pode ser pedagógico ou não, é você, professor ou professora, que vai transformar aquilo que você escolheu em uma ferramenta pedagógica. Portanto, vamos lá. O pincel, o giz, lápis de cores, papel, o filme, um jogo, uma estratégia, uma dinâmica, inclusive o livro pedagógico. Todos esses que eu citei, são ferramentas pedagógicas, inclusive a aula em campo, uma aula prática ou demonstrativa. Tudo se transforma em pedagógico quando você pega esse objeto, essa ferramenta, essa estratégia e planeja. O que vai fazer diferença, então, professor, é o teu planejamento. E o que é esse planejamento dentro da BNCC para os dias atuais? Você tem que pegar essa ferramenta, seja um jogo, seja uma estratégia, e pensar. Primeiro, o que eu quero que o meu aluno entenda, aprenda e desenvolva? Eu quero isto. Então, que ferramentas eu poderei utilizar para que os meus objetivos sejam alcançados? Um filme ajudaria? Ótimo. Uma aula em campo? Perfeito. Um jogo com eles sentados em roda? Show. Não importa. O que importa é que, de acordo com as habilidades que você deseja desenvolver nas suas crianças, você vai utilizar o jogo, a estratégia, a dinâmica específica. E aí existem algumas coisas que funcionam como critério. Eu já disse algumas. Os objetivos da tua aula, as habilidades que você deseja desenvolver, mas não esqueça da faixa etária da sua criança, do nível cognitivo e do nível de amadurecimento neurológico delas. Por exemplo, uma dinâmica, uma brincadeira, um jogo para o infantil 2
é muito simplório para o infantil 5. E um jogo que você utiliza no infantil 5 e no primeiro ano do ensino fundamental é muito alto o nível para o infantil 2 e 3. Estas crianças aqui não irão alcançar, não irão compreender. Então, todo o teu trabalho será perdido. Por isso, professor, professora, você precisa conhecer como está, como se desenvolve o cérebro do ser humano em diversas faixas etárias, para que você possa escolher a metodologia da tua aula, as estratégias da tua aula, as dinâmicas das tuas aulas, os jogos utilizados. Veja como é importante uma aula lúdica, uma aula rica, uma aula divertida, uma aula alegre. Eu me apaixonei por literatura quando um professor do ensino médio entrou atravessando, se eu pudesse eu diria isso para ele ainda hoje nos dias atuais. Ele entrou atravessando o auditório e recitando uma poesia, não lembro mais qual, todo caracterizado com o personagem da época. Claro que isso chamou atenção, todo mundo virou para olhar e ele passou e subiu, era um auditório. E eu fiquei encantada com aquilo. Depois que ele terminou com a poesia, ele foi explicar que poesia era, quem era o escritor, de que época era. E o mais legal de tudo, gente, ele fez a conexão da literatura com a história. E é isso que a BNCC quer. Conexões, interdisciplinaridade, ok? O filme, por exemplo, Pocahontas, você faz verdadeiramente uma conexão com a história da colonização das Américas. O filme A Fuga das Galinhas, você faz uma aula de sociologia, de luta de classes, das greves do proletariado, né, do capitalismo massacrante, dentro do filme A Fuga das Galinhas. Você pegando o filme, por exemplo, O Rei Leão, que é um clássico, né? O Rei Leão, você trabalha ciências, biologia, filosofia, psicologia, porque é a busca da identidade do filho do rei da selva, que foge de casa porque não sabe qual a sua missão, porque carrega uma culpa, porque se sente o responsável pela morte do pai. E aí há todo um desenrolar do filme que ele volta para assumir o seu papel na sociedade, que aí vai para a psicologia. Quem eu sou e qual a minha missão, quais os meus vínculos que me transformam numa pessoa forte e segura. Fora isso, você faz a conexão com as ciências, o ciclo da vida, que também é muito bem mostrado no filme. E assim por diante. Num jogo de xadrez, jogo de tabuleiro, jogo de quebra-cabeça, qualquer objeto ou qualquer ferramenta, ela pode se transformar em pedagógica. Uma aula em campo. Uma aula em campo é algo perfeito. Eu fiz muitas aulas em campo para vários locais, vários parques nacionais, reservas ecológicas no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Me sinto muito feliz por isso e eu tive alguns colegas que me acompanharam, que me ensinaram e que fizeram o nosso trabalho cada vez mais ser melhor. Então, o que é uma aula em campo? É uma aula em loco. Pode ser uma aula de um dia, de um final de semana, de 15 dias, como nós fizemos. Basta você planejar. Você vai planejar de forma interdisciplinar, mas você vai abordar história, geografia, filosofia, sociologia, biologia, porque você vai para um ambiente natural. Você vai para uma APA, que é uma área de proteção ambiental, você vai para um parque ecológico, você vai para uma região onde o aluno vai entrar em contato com a natureza, com os recursos naturais, e ele vai precisar entender o que é sustentabilidade. Então, professor, professora, seja da educação infantil, do ensino fundamental ou do médio, utilize recursos pedagógicos planejados com muita eficiência,
com muita criatividade, que aí sim a tua aula será encantadora, que é o que a gente deseja. Não é só a educação infantil que tem que ser lúdica, não é só a educação infantil que tem que ter múltiplas brincadeiras, como diz a BNCC. Eu trabalhei com um colega professor que entrava na aula de história todo caracterizado, e eu nunca esqueci quando ele foi trabalhar a Revolução Francesa, no 9º ano, e ele entrou todo caracterizado como personagem principal desse fato histórico. Napoleão Bonaparte, ele entrou vestido, e daí todo mundo parou para olhar, as crianças, os jovens curiosos, e ele foi contando a história e qual o papel de Napoleão Bonaparte nesse contexto e a Revolução no contexto mundial. Show de bola! Então, gente, eu sou educadora há muitos anos. As minhas aulas de biologia tinham que ser interessantes, tinham que mostrar para o aluno que biologia não é uma matéria de uma disciplina, né? Hoje um componente curricular de memorização, que o povo chamava de decoreba, mas sim uma disciplina, um componente curricular de interpretação. Interpretar como o planeta funciona, como está todo conectado, como os seres são interdependentes, como a minha vida depende dos outros seres, como o meu corpo funciona, como eu posso ter saúde, como eu posso ser feliz, mais feliz. Então, professor, professora, gestor, eu sou Márcia Helena e hoje eu trago para vocês, na série Temas Variados, o poder do recurso pedagógico, o poder da ludicidade, o poder da criatividade nas tuas aulas. Sejam aulas de linguagem, de literatura, de produção textual, de gramática, dentro das linguagens, seja uma aula de arte. A arte está aberta a muitas oportunidades lúdicas, a dança, a música, a poesia, o teatro, a pintura, a fotografia. Mas também você tem disciplinas ou componentes curriculares das ciências humanas, como filosofia, sociologia, história, geografia, empreendedorismo, e das ciências naturais, história, geografia, química, física, biologia. E para o ensino fundamental do 1º ao 9º ainda existe o ensino religioso, que não é religião, mas sim uma ampla porta que se abre para a criança compreender a importância do sagrado, a importância dos rituais e o respeito às diversas culturas, crenças e mitos. Um grande abraço, eu me chamo Márcia Helena, muito obrigada por você nos seguir, um abraço, tchau, tudo de bom.